Pessoal, vamos esclarecer algumas dúvidas aqui e permitam-me retificar algo em que eu me expressei mal aqui. Vamos lá. Imagino que nós entendemos que essa esfera de Riemann representa o nosso plano complexo estendido, certo? Se nós excluirmos esse polo norte, nós teremos um conjunto topologicamente equivalente ao nosso plano complexo. Se nós não excluímos o polo norte, se ele realmente estiver aqui, nós vamos ter uma equivalência topológica com o plano complexo estendido, certo? O infinito vai corresponder a este camarada aqui. Então vamos lá, vamos ver aquela história dos cortes, onde eu acho que eu me expressei mal em algum sentido. Quando eu estava dizendo que para qualquer função argumento que você queira fazer, a origem é um ponto de ramificação, mais uma vez, é um ponto de ramificação, porque qualquer contorno fechado no domínio, onde você fosse avaliando as imagens da sua função, você vai encontrar uma descontinuidade. Só que essa linha de descontinuidade não é única. Ela pode estar, por exemplo, aqui na linha correspondente ao ângulo menos π, mas poderia estar em qualquer outra direção para essa função argumento. Não importa. Qualquer que seja a direção que ligue a origem a pontos muito distantes no infinito, qualquer que seja a direção, nós vamos ter uma interceptação entre um contorno fechado envolvendo a origem e uma dessas linhas. Tudo bem? E aqui vai ser onde a gente vai encontrar a descontinuidade. Quais são as projeções dessas linhas de descontinuidade na esfera de Riemann? Ó, vai acontecer algo muito curioso. Parece que nós temos diferentes destinos dessas linhas de descontinuidade. Elas seriam arbitrárias, podendo apontar para qualquer direção. O detalhe é que o infinito, em qualquer uma dessas direções, corresponde a um único ponto na esfera de Riemann. Então, qualquer uma dessas linhas que vocês estão vendo aqui, pode parecer que não, mas elas têm as mesmas extremidades. Uma extremidade é a origem, e a outra extremidade é o ponto no infinito. Então, vamos lá para a esfera de Riemann. Onde estariam esses pontos? A origem está no polo sul da esfera de Riemann. O ponto no infinito está no polo norte. Então, uma daquelas possíveis linhas de descontinuidade poderia ser, por exemplo, essa linha em verde sólida. Outra linha de descontinuidade teria como projeção, talvez, essa linha pontilhada. Mas, em princípio, qualquer linha que una o polo sul ao polo norte aqui na esfera de Riemann, acompanhem o mouse aqui. Por exemplo, digamos que eu saia daqui e sempre navegando na esfera, eu vou zanzando, 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 e chego ao infinito. Isso também é uma possível linha de descontinuidade. Só que se eu fizer esses vai e vens, essas ondulações que eu fiz aqui, isso não seria uma semi-reta no plano complexo. Mas não tem problema. Na função arg, eu preciso ter semi-retas, porque eu defini ângulos aqui. Mas, em princípio, eu poderia ter qualquer linha de descontinuidade com qualquer formato emanando da origem e indo para o infinito. Então, isso corresponderia à trajetória, a uma trajetória qualquer, unindo estes dois pontos da esfera de Riemann. Qualquer linha de descontinuidade emanando da origem para o infinito no plano complexo corresponde a uma trajetória ligando os pontos polo sul e polo norte da esfera de Riemann. Observações? Eu acho que houve um momento na minha fala em que eu disse que todas aquelas linhas de descontinuidade corresponderiam a um caminho na esfera de Riemann. Isso está absolutamente errado. Diferentes linhas lá, diferentes caminhos aqui. O que é igual são as extremidades. Lá no plano complexo, parece que você só tem uma extremidade fixa, a origem. E não parece haver um destino final bem definido. Isso eu vejo que não é assim na esfera de Riemann. Na esfera de Riemann eu tenho duas extremidades muito bem definidas. Mas os caminhos entre elas
na superfície dessa minha esfera de Riemann são distintos. Cada linha de descontinuidade é um caminho distinto. Dúvidas? Podem questionar. Melhor, ficou mais claro agora, Léo. Obrigado. Existe, sei lá, tipo, certo, um caminho ótimo, assim, entre o ponto no infinito e a origem? Não tem nada de... Absolutamente arbitrário. Tá. Porque a única coisa que é essencial, por exemplo, na função argumento, a única singularidade da qual você não escapa é a origem, né? A origem e o ponto no infinito. Embora, eu repita, eu não provei para vocês que o ponto no infinito é um ponto de ramificação. Tá bom? Uhum. Então, no plano complexo estendido, você tem dois pontos problemáticos, verdadeiramente singulares, que são a origem e o ponto no infinito. A gente acaba escolhendo outros pontos para serem excluídos. Só que esses pontos são sempre uma convenção em cada problema. É uma escolha arbitrária. Certo. Porque eu pensei agora que você poderia pegar o caminho com um tamanho menor, porque daí você vai excluir menos pontos. Entende? Nem sempre é vantajoso. Menos pontos em que sentido? Eu tenho infinitos pontos quando eu ando ao longo de um diâmetro, mas eu também tenho infinitos pontos se eu faço uma trajetória oscilatória até o outro ponto. O que você poderia tentar definir seria uma métrica na esfera de Riemann. Você poderia tentar definir geodésicas. Isso que eu quis dizer. Isso. Que seriam curvas de comprimento mínimo. E aí, trazendo alguma consideração métrica para a sua esfera de Riemann, aí você poderia definir curvas de comprimento mínimo. Mas isso faz sentido? É bom? Não, isso pode ser relevante em alguns problemas, mas não na análise de cortes e cortes de ramificação e de integrações de funções com cortes que nós faremos daqui a pouco. Não é pertinente. Tá. Porém, isso é pertinente, sim, por exemplo, em estudos, né, em pesquisas, em que você tenta trazer estruturas métricas para estudar estados quânticos em informação quântica. Aí você tem uma série de métricas que você pode, com as quais você pode munir a esfera de Riemann. Certo. Nesse nosso contexto, definir uma métrica que, para que haja caminhos ótimos sob algum critério, não é pertinente no nosso contexto. Então, o trabalho mesmo é definir a métrica, né? Esse é a grande dificuldade, então? Se isso for necessário. Para nós, não é. Sim. Entendi. Tá? Beleza. Uma métrica, pessoal, para quem não tem noção, digamos assim, é um procedimento matemático bem definido para você calcular comprimentos de curvas estendidas, né, em variedades quaisquer. Variedades são generalizações das nossas construções geométricas, né? Figuras com 2 dimensões, com 3 dimensões, com N dimensões. Beleza, valeu, Léo. Beleza? Eu acho muito bonito essa história do ponto do infinito. Você percebe que todas aquelas linhas de descontinuidade estão ligando dois pontos, duas extremidades muito bem definidas aqui. É muito bonito e muito elegante, certo? Mais comentários, pessoal? Outras dúvidas sobre outros pontos? Repito, estritamente falando, essa minha discussão sobre ponto no infinito, esses comentários topológicos seriam desnecessários. Eu poderia ter começado a aula falando do argumento e dizendo que essas linhas de descontinuidade emanariam da origem para muito longe. Só que eu acho muito ilustrativo ver aquela representação na esfera de Riemann, certo? Muito instrutivo. Agora, um monte de pontas soltas ficaram nessa aula, tá, pessoal? Como eu disse, eu não provei que o ponto no infinito é um ponto de ramificação, certo? Eu não falei direito dessa história de ramos, eu não disse o que é uma função plurívoca, porque hoje nós tínhamos uma aula mais curta. Dúvidas? Tudo bem, eu vou encerrar a gravação
como segundo o comentário aqui de alguma pessoa, deixa eu interromper a gravação, mas vocês ainda podem tirar dúvidas.